Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto Lua Prateada de Konoha. Capítulo 151. Naquele instante, uma enorme placa imaginária de perigo praticamente surgiu sobre a cabeça de Minato. Ele percebeu imediatamente que a situação tinha piorado. Ao ver Kushina prestes a atacar, Minato desviou-se instintivamente para o lado enquanto explicava apressadamente. Você entendeu tudo errado. Não estou tentando tirar nada de você. Eu apenas admiro muito Oshiomi-sama e esperava que ele pudesse me ensinar um pouco algum dia. Mas Kushina não estava ouvindo. Ela só conseguia pensar em como aquele garoto irritante havia humilhado na aula, e agora ele estava tentando roubar seu amado Oshiomi também. Sua barra de raiva chegou ao máximo instantaneamente. Ela mostrou os dentes e atacou Minato novamente, mas ele se esquivou com agilidade felina. À margem do campo, os olhos de Oshiomi brilharam subitamente. Um observador externo poderia ter pensado que era apenas uma briga boba entre crianças, mas um especialista conseguiria ver a diferença. Em matéria de esgrima e taijutsu, Oshiomi não tinha igual na Konoha daquela época. Nem mesmo o chefe do clã Iga podia afirmar superá-lo. E naquele instante, com apenas um olhar, Oshiomi percebeu que Minato era especial. Não se tratava de força física, a Minato não tinha a estrutura robusta do jovem Jiraiya. O que se destacava eram seus incríveis reflexos atléticos e sua coordenação. Sem exagero, com apenas 6 anos de idade, a velocidade de reação de Minato era quase tão rápida quanto a de Oshiomi. Antes mesmo que Kushina pudesse completar o movimento, Minato já havia previsto sua trajetória e ajustado sua posição com o mínimo esforço, conservando energia e mantendo-se ágil. Observá-los era como ver uma pessoa comum tentando pegar um gato. Não importa o quão rápido você tente, o gato sempre escapa primeiro. Minato conseguia antecipar os ataques de Kushina e esquivar-se com os mínimos movimentos necessários, minimizando o esforço. Esse tempo de reação foi simplesmente genial. Se você combinar isso com sua futura proficiência em ninjutsu espaço-temporal, não será difícil perceber como ele eventualmente dominaria a técnica do deus voador do trovão a um nível tão assustador. Na verdade, mesmo sem o deus voador do trovão, se Minato escolhesse trilhar o mesmo caminho de taijutsu de alta velocidade de Oshiomi, ele ainda se tornaria um ninja renomado. E este era ele antes de alguém o ter treinado a sério. Se Oshiomi conseguiu cultivar seus talentos desde cedo, até onde Minato poderia chegar? Pela primeira vez, Oshiomi compreendeu verdadeiramente porque os olhos de Orochimaru brilharam quando ele conheceu Sasuke. Porque naquele momento, ele estava olhando para Minato exatamente da mesma maneira, com os olhos brilhando intensamente. Oshiomi estendeu a mão e gentilmente parou as duas crianças. Kushina ainda estava furiosa. Oshiomi, me solta. Eu definitivamente vou pegar aquele cara irritante hoje. Ela continuava tentando chutar Minato, mas suas perninhas não eram compridas o suficiente para alcançá-lo. Seu rosto ficou vermelho de frustração. Minato, por sua vez, ficou atônito. Aquilo foi rápido. Ele nem sequer tinha visto o movimento de Oshiomi, só percebeu que havia sido agarrado depois que já tinha acontecido. Mesmo que sua atenção estivesse 100% voltada para Oshiomi, ele ainda não teria conseguido se esquivar daquilo. Então essa é a força de Oshiomi-sama. Eu estava certo em admirá-lo. Minato vinha observando Oshiomi há muito tempo. Primeiramente porque Oshiomi, Jiraiya e Orochimaru eram ninjas nascidos civis. Toda criança civil da vila sonhava em ser aceita como discípula por um deles. Dessa forma, eles não precisariam se preocupar com favoritismo entre clãs ou com a distribuição injusta de recursos. Mas havia outro motivo, talvez o mais importante. Minato sabia que em termos de estilo, ele e Oshiomi eram os que mais se pareciam. Assim como Itachi na geração seguinte, Minato era um gênio assustadoramente precoce. Mesmo com apenas 6 anos de idade, ele já havia esboçado um plano rudimentar para o seu futuro. Como ele ainda não conhecia o ninjutsu espaço-temporal, Oshiomi era seu modelo ideal. Minato havia traçado seu caminho como um ninja veloz e focado em taijutsu. Ele poderia aprender ninjutsu aqui e ali, mas não perderia tempo com técnicas complexas e selos de mão extensos. Isso só o atrasaria. Velocidade e precisão, como o estilo de espada Shunshin mais de Oshiomi, eram sua verdadeira vocação. Oshiomi bagunçou os cabelos vermelhos brilhantes de Kushina. Tudo bem, se acalme. Minato não quis dizer isso dessa forma. Ao seu toque, Kushina foi se acalmando aos poucos, fazendo beicinho como um gatinho mal-humorado. Mas ela continuou a lançar olhares fulminantes para Minato, como que dizendo: é melhor você torcer para que eu não te pegue sozinho, seu punk. Minato coçou a cabeça sem jeito e interrompeu. Sim, eu não estou tentando tirar Oshiomi-sama de você. Eu só, realmente quero aprender com ele. Kushina, ainda emburrada, sabia que talvez tivesse ido longe demais, mas seu orgulho não a deixava admitir. Ela apenas bufou e virou o rosto. Assim que as coisas se acalmaram, Oshiomi olhou para Minato. Quanto a você, Minato? Minato endireitou-se imediatamente com os olhos cheios de esperança, observando o rosto de Oshiomi em busca de qualquer sinal de resposta. Oshiomi não o provocou. Foi direto ao ponto. Posso te dar algumas orientações de vez em quando, mas isso vai depender de se eu tiver tempo. Kushina explodiu instantaneamente de novo. Por quê? Oshiomi, por que você o aceitou como aluno? Ele é tão covarde e nem sequer reagiu agora. Ela olhou para ele com os olhos marejados, como que a dizer: se você realmente fizer isso, eu vou chorar. Oshiomi sentiu sua barra de HP cair para níveis críticos sob o olhar pidão dela.
Ele quase gritou Alzu na hora, mas se conteve e explicou pacientemente. Não subestime Minato, Kushina. Ele estava se contendo. Você viu como seus reflexos foram rápidos e precisos, não é? Se ele quisesse contra-atacar, haveria pelo menos 7 momentos em que você não teria conseguido se esquivar. Kushina, sendo a meia princesa do clã Uzumaki, sabia disso no fundo do coração. Ela simplesmente não queria admitir. Em seu íntimo, Minato sempre lhe parecerá frágil e um tanto afeminado, e foi difícil mudar essa imagem da noite para o dia. Então ela bufou e ficou quieta. Oshiomi sorriu, alisando delicadamente seus cabelos ruivos. Além disso, ter Minato como aluno não fará com que eu deixe de me importar com você. Também ficarei de olho nele. E se ele algum dia te intimidar, vou garantir que o treinamento dele fique bem intenso. Combinado? Os olhos de Kushina brilharam. Sério? Promete? Juro de dedinho que você não vai mentir. Oshiomi riu. Não se preocupe. Eu prometo. Ele lançou um olhar para Minato, que imediatamente compreendeu. Essa era a maneira que Oshiomi encontrou de ajudá-lo. Minato lançou um olhar de gratidão para Oshiomi e em seguida virou-se para Kushina. Eu só quero ser sua amiga, Kushina. Prometo que nunca vou te intimidar. E se algum dia eu fizer isso, deixarei que Oshiomi-sama me castigue como bem entender. Capítulo 152. Antes que alguém percebesse, o calendário já havia virado para o ano 30 de Konoha. Oshiomi Minato. O café da manhã está pronto. Se você não comer agora, vai se atrasar para a aula. Hiejek, usando um avental, saiu para o pátio, seguindo o som de armas de treino se chocando. Ao ver as silhuetas de Oshiomi e Minato treinando no pátio, ela balançou a cabeça negativamente. Sinceramente, não importa o quanto você treine, você ainda precisa se lembrar de comer. Ao ouvir a voz de sua mãe, Oshiomi guardou sua espada de madeira de treino. Por hoje é só, Minato. Vá se lavar e se prepare para o café da manhã. Minato enxugou o suor da testa e pousou sua kunai de treino. Minato havia se mudado para a casa da família Jack. Seus pais faleceram cedo e ele não vinha de uma família privilegiada. Então Oshiomi acenou com a mão e simplesmente levou Minato para morar com ele. Rie ficou mais do que satisfeita. Seu filho, Oshiomi, ainda não lhe dera netos, e ela vinha se preocupando com isso há anos. Agora, com Minato em casa, ela estava praticamente realizando seu sonho de ser avó. Se Minato não fosse tão teimoso em manter sua própria identidade, Rie já o teria feito mudar seu nome para Jack Minato. Ao pensar nisso, Oshiomi deu uma risadinha repentina. Espera aí, se isso continuar, será que o Naruto vai ter que me chamar de vovô Oshiomi algum dia? Que ideia maluca! Em termos de treinamento, o progresso de Minato foi fenomenal. Antes, seus reflexos e coordenação eram excepcionais, mas sua força física era mediana e ele não possuía treinamento básico em chakra. Foi por isso que, na linha temporal original, Minato não se formou mais cedo. Ele teve que ficar mais tempo na academia para compensar as aulas fundamentais que perdeu. Mas agora, com Oshiomi como seu professor, essa lacuna havia se fechado rapidamente. Em apenas 1 ano e meio, sob a orientação de Oshiomi, Minato já havia alcançado e até mesmo superado os filhos dos principais clãs. Segundo a avaliação de Oshiomi, apenas em taijutsu puro, Minato já era capaz de se igualar a um Chunin recém-promovido. E este era apenas o seu primeiro ano na academia. Se fosse Oshiomi, ele já teria solicitado a graduação antecipada. O conhecimento teórico poderia ser aprimorado posteriormente durante missões de nível D. Mas Minato era cauteloso, surpreendentemente cauteloso para um prodígio do seu nível. Apesar de Oshiomi ter dito que estava pronto para o exame de graduação, Minato insistiu em permanecer na escola até pelo menos os 10 anos de idade. É claro que Oshiomi suspeitava que Kushina fosse parte da razão. Deve ter sido amor à primeira vista. Minato tinha muitas fãs na sua turma, mas os seus olhos só pertenciam a Kushina. E Kushina, depois de visitar Oshiomi algumas vezes, gradualmente também aceitou Minato. Claro, ela ainda fingia não gostar dele, mas Oshiomi conseguia ver a diferença. A atitude dela em relação a Minato não era mais a mesma de antes. Até mesmo Mikoto e Kujetsu Uchiha percebiam isso às vezes e provocavam Kushina por causa disso. Quando comparada à forma como ela interagia com Navaki, o contraste era óbvio. Navaki já estava em seu 6º ano na academia, e agora que não competia mais com Kushina, os dois se davam muito bem, como irmãos comuns. O relacionamento deles era estável e sem graça. Mas com Minato foi diferente. Kushina ainda agia como se não gostasse dele, mas essa antipatia tinha um sabor nitidamente diferente. Tinha um quê de garota provocando alguém por quem ela tinha uma queda secreta. Oshiomi realmente gostava desse tipo de vida cotidiana. Praticando suas técnicas de espada, flertando com Tsunade, ensinando Minato e observando Minato e Kushina discutirem. Era uma vida simples, mas não entediante. Se fosse possível, ele não se importaria que as coisas continuassem assim para sempre. Mas o mundo shinobi não segue o roteiro de ninguém. Naquele dia, Oshiomi e Tsunade receberam repentinamente uma convocação urgente. O mensageiro não era um Anbu do 3º Hokage, era o assistente pessoal de Mito Uzumaki. Os dois souberam imediatamente o que aquilo significava. Sem dizer uma palavra, eles correram em direção ao complexo Senju a toda velocidade. Nenhum dos dois percebeu que perto da entrada do hospital de Konoha, um certo Chunin recém-saído da recuperação os observava se afastarem apressadamente e sorria friamente. Em uma casa discreta em outro ponto da vila, aquele mesmo Chunin ajoelhou-se respeitosamente diante de Shimura Danze e relatou.
Lord Dance, exatamente como você previu. Mito Uzumaki provavelmente está no fim da vida. Dance finalmente sorriu. Informe os outros. É hora de se preparar para novas nomeações de liderança. O Jinin piscou, e então seu rosto se iluminou de entusiasmo. Sim, senhor. Vou notificá-los imediatamente. Entretanto, no complexo Senju, Oshiyomi e Tsunade não hesitaram por um segundo e invadiram o quarto de Mito. No caminho, Oshiyomi percebeu algo. Foram instaladas novas barreiras de vedação ao longo dos corredores. Ele entendeu o que isso significava. Seu coração apertou, mas ele não disse nada enquanto segurava a mão de Tsunade e entrava silenciosamente na sala. Lá dentro, Mito estava sentada ereta em uma cadeira de balanço. Ao vê-los entrar, ela deu um leve sorriso. Você voltou. Sua voz estava mais forte do que o normal, não fraca e frágil como antes. Na verdade, ela parecia quase enérgica. No momento em que Tsunade viu isso, as lágrimas começaram a cair. Após anos trabalhando no hospital, ela reconheceu imediatamente o que era aquilo. Este foi o chamado último lampejo de lucidez antes da morte. Tsunade aproximou-se, querendo abraçar Mito uma última vez. Mito abriu os braços e a abraçou, depois enxugou delicadamente suas lágrimas. Ora, por que chorar? Nascimento, envelhecimento, doença e morte, isso é a vida. Vivi o suficiente para ver você e Oshiyomi crescerem, para ver Navaki e Kushina prosperarem. Estou satisfeito. Avó. Tsunade nem conseguiu terminar a frase. Os olhos de Oshiyomi também estavam marejados. Momentos como esse sempre foram difíceis de aceitar, não importa o quão preparado você achasse que estava. Mas Mito manteve a calma. Chega de lágrimas. Não há tempo a perder com tristeza. Ela olhou para Oshiyomi. Aproxime-se, Oshiyomi. Deixe-me dar-lhe minhas instruções finais. A Shirama já está me esperando do outro lado. Não quero fazê-lo esperar muito tempo. Vovó, estamos ouvindo. Oshiyomi respirou fundo e ficou ao lado de Tsunade, ouvindo em silêncio. Mito segurou primeiro a mão de Tsunade e, em seguida, a colocou solenemente na mão de Oshiyomi. Estou confiando Tsunade a você agora. Você me prometeu que cuidaria dela. E se possível, por favor, cuidem também de Navaki e Kushina. Oshiyomi forçou um sorriso em meio às lágrimas. Claro, é meu dever. Mito sorriu e abraçou os dois delicadamente. Quanto ao cargo de quarto Hokage, vocês dois podem decidir entre vocês mesmos. De qualquer forma, ficarei em paz deixando isso em suas mãos. Já fiz quase todos os preparativos necessários. Neste momento, você, Jiraiya, e os outros podem não ter influência política suficiente para tomar as decisões. Mas depois que a notícia do meu falecimento se espalhou, provavelmente outra guerra vai eclodir. Não há nada que se possa fazer. A Shirama dedicou toda a sua vida a trabalhar pela paz, mas talvez ainda seja cedo demais para que as pessoas se compreendam verdadeiramente. Se esse dia chegará ou não depende da sua geração. A guerra é cruel, mas para você também será uma oportunidade. Quando chegar a hora, se sua posição for suficientemente elevada, e com a ajuda daquela lista que preparei, você não deverá enfrentar muita resistência. Confiei essa lista ao sábio das lesmas. Quando chegar a hora, é só pedir a ela. O sorriso de Mito se alargou ainda mais. A Shirama já está ficando impaciente por lá. É melhor eu ir. Não se preocupem, ele, Tobirama, e eu estaremos observando lá de cima, abençoando a todos vocês. O futuro de Konoha está em suas mãos. Ao terminar de falar, ela foi perdendo a cor lentamente em seu rosto. As mãos que seguravam as suas foram perdendo força gradualmente. Mas o sorriso em seus lábios nunca se desfez. Capítulo 153. Mito Uzumaki havia falecido, mas Konoha não realizou um grande funeral público. Em vez disso, a cerimônia foi discreta e privada. Após alguns amigos próximos e familiares prestarem suas homenagens, o sepultamento foi concluído às pressas. Se fosse uma época comum, é claro que o funeral de Mito teria sido um evento monumental, à altura de sua importância. Mas agora, eram tempos incomuns. Qualquer pessoa com o mínimo de consciência política podia sentir que a situação internacional era instável. Havia uma ameaça de guerra no ar. Nessas circunstâncias, a morte de um Jinchuriki era o tipo de notícia que precisava ser escondida pelo maior tempo possível. Mesmo dentro de Konoha, apenas um punhado de pessoas sabia que Kushina Uzumaki era agora a nova Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas. Se a notícia da morte de Mito se espalhasse muito cedo, as outras grandes vilas Shinobi enlouqueceriam. Então Konoha fez a escolha. Guarde o segredo o máximo de tempo possível, pelo menos até que todos os suprimentos de guerra estejam prontos. Em Konoha, um terremoto político irrompeu. Sem a proteção de Mito, muitos dos figurões ligados ao clã Senju se tornaram alvos repentinamente. A morte dela eliminou o maior apoio que eles tinham, e a oposição não perdeu tempo em começar a comemorar. Um a um, membros importantes da facção Senju foram removidos de seus cargos sob vários pretextos. Oshiyomi e seu círculo de amigos só puderam oferecer condolências silenciosas. Não era o momento certo. Se interviessem agora, não só seriam incapazes de ajudar, como também se colocariam em risco. Claro, os 6 juntos poderiam mudar tudo se quisessem, mas lançar a granada cedo demais só resultaria em potencial desperdiçado. Por enquanto, eles optaram por permanecer em silêncio, mesmo com a ascensão de Shimura Danza ao poder. Isso mesmo, Danza foi promovido. Ele não precisava de genjutsu, chantagem ou conspirações nos bastidores.
Bastou uma conversa particular para que Dans passasse de um ancião marginalizado e deixado de lado ao novo chefe de uma unidade especial, a Divisão de Treinamento da Ambu. Esse era apenas o nome oficial. Em breve todos passariam a conhecê-la por um nome mais simples, Raiz. O motivo era simples. Sem Mito, Hiruzen Sarutobi não conseguiria manter os principais clãs sob controle sozinho. Para manter sua posição como Hokage, Sarutobi teve que contar com mais do que apenas a influência de Mito. Ele precisava de novas estratégias. Foi por isso que ele criou o chamado Conselho Consultivo. Nos tempos de Hashirama e Tobirama, isso não existia. O sistema de aconselhamento foi uma invenção de Sarutobi, uma ferramenta para manter o equilíbrio. Ao trazer representantes das duas principais facções de Konoha para o conselho, Sarutobi os fez lutar entre si como cães, enquanto ele próprio mantinha as mãos limpas. É verdade que ele sacrificou parte de sua autoridade, mas isso impediu que qualquer clã se tornasse dominante demais. Enquanto Mito ainda estava viva, ela mantinha tudo em ordem. Mas agora que ela se foi, as fissuras no sistema de Sarutobi começaram imediatamente a aparecer. Sua influência já não era suficiente. Sem a presença estabilizadora de Mito, Sarutobi se viu incapaz de suprimir as ambições das duas principais facções. Mesmo assim, ele ainda não conseguia se obrigar a usar táticas sujas. Em parte devido à sua própria personalidade hesitante e indecisa. E em parte devido à sua imagem cuidadosamente construída de Hokage justo e benevolente. Essa persona foi o que lhe garantiu o apoio da população civil de Konoha. Se ele arruinasse essa imagem, não só deixaria de conquistar mais poder, como perderia toda a sua base política. Foi aí que ele precisou de uma terceira pessoa. Suas aliadas de longa data, Omura Mitokado e Koharu Tatani, não tiveram coragem de assumir o papel de vilãs necessárias. Nenhum dos dois queria ser a pessoa que ousou ofender toda a aldeia. Entra Dans. Ele estendeu a mão. Não houve discurso inflamado. Sem negociações complicadas. Apenas uma frase simples. Qualquer trabalho sujo que você não possa fazer, Hiruzen, eu farei. Qualquer culpa que você não queira carregar, eu a carregarei. Você se torna a figura brilhante sob a luz do sol. Serei a raiz invisível na escuridão. Claro, ele não disse exatamente assim. Mas, resumindo, essa era a essência da coisa. Esqueçam a amizade, a simples coragem de se voluntariar como bode expiatório foi suficiente para fazer Sarutobi querer aplaudir. E assim Shimura Dans ascendeu oficialmente ao poder. A divisão raiz nasceu discretamente. Nessa fase, Dans ainda não era o homem arrogante e ambicioso que se tornaria anos depois. Naquele momento ele era como um cão leal, fazendo tudo o que Sarutobi pedia sem reclamar. Ele trabalhou sem descanso. Não pediu recompensas. Para onde quer que Sarutobi apontasse, ele atacava. Quando era necessário silenciar os oponentes políticos, Dans lidava com a situação de forma impecável. As pessoas que desapareceram não sumiram da noite para o dia. Suas mortes pareceram acidentes, tão perfeitamente encenadas que ninguém conseguiu ligar os eventos a Dans ou Sarutobi. E Dans desempenhou seu papel perfeitamente. Em público ele parecia um cãozinho de colo leal. Sempre que Sarutobi precisava de um bode expiatório, Dan se oferecia. Sempre que algo sujo precisava ser feito, Dan se apresentava. Quando era necessário punir alguém, Dan aceitava a punição de bom grado. Mais importante ainda, Dan compreendia perfeitamente a personalidade de Sarutobi. Sempre que Sarutobi hesitava ou vacilava, Dan sussurrava conselhos estratégicos em seu ouvido, analisando os prós e os contras. Ele era mais útil que uma kunai, mais próximo que uma sombra. As pessoas rangiam os dentes em segredo, odiando Dan com todas as suas forças. Mas eles nunca perceberam. A maior parte do que Dan fazia era com o pleno conhecimento de Sarutobi, e frequentemente sob suas ordens. Graças à sua atuação, a posição de Dan subiu constantemente. Mesmo sabendo que ele era ambicioso por poder, Sarutobi ainda não conseguia se livrar de um bode expiatório tão perfeito. Apesar dos esforços de Konoha para encobrir as coisas, há uma coisa que nunca falta no mundo shinobi: espiões. Graças ao seu trabalho incansável, a notícia da morte de Mito vazou alguns meses depois. E no momento em que a notícia foi divulgada, ela se despedaçou, destruindo a frágil paz que vigorava há anos. Em Iwagakure e Sunagakure, as bocas estavam praticamente salivando. Ambos os terceiros Kage eram homens ambiciosos. O terceiro Kazekage Hinozuki possuía um Kekkei Genkai de liberação de magnetismo aterrador, o que lhe rendeu o título de Kazekage mais forte da história. Enquanto isso, Iwagakure passou os últimos 2 anos desenvolvendo seus Jinchuriki e aprimorando sua força militar. Após anos de reconstrução após perdas anteriores, ambas as aldeias vinham calculando como provocar um grande evento, um que pudesse ajudá-las a recuperar recursos e reerguer suas economias. Eles já vinham considerando há tempos provocar conflitos com Kirigakure ou Komogakure, mas não se tratava de vingança. Não, o verdadeiro motivo era simples: território e recursos. Infelizmente, tanto Keri quanto Komo fecharam suas fronteiras, escondendo-se como tartarugas em seus cascos. Isso deixou Iwa e Suna sem opções fáceis. Eles não podiam atacar por terra. E quanto a combater no mar? Esperar que Sunagakure travasse uma guerra naval era como pedir à marinha mongol que conquistasse o Pacífico. Então, quem mais eles poderiam atacar? Konoha, é claro. Mas espere aí. Você pode estar se perguntando, por que atacar Konoha? Simples, porque eles perderam tudo em Uzushio. Eles saíram do ataque a Uzushogakure sem nada. Todas as técnicas de selamento foram roubadas por Kumo e Keri. Então, de quem foi a culpa? Bem,
Como e Keri os traíram com certeza. Mas se Konoha não tivesse sido tão agressiva, será que aqueles dois teriam nos apunhalado pelas costas? Fazendo as contas, a culpa ainda é obviamente de Konoha, certo? Então venham para cá Konoha e apanhem. Capítulo 154. Aproximadamente 6 meses após o falecimento de Mito Uzumaki, Iwagakure e Sunagakure emitiram conjuntamente uma declaração oficial, ou talvez mais precisamente, uma denúncia intitulada A Iniciativa de Desenvolvimento Equilibrado das 5 Grandes Vilas Shinobi. À primeira vista, o documento parecia nobre e justo, mas estava repleto de linguagem vaga e confusa. Pessoas comuns que lessem isso poderiam pensar: nossa, não sei o que está escrito, mas com certeza parece importante. Mas traduzindo para uma linguagem simples, na verdade era bem fácil. Em essência, a declaração dizia: já que somos conhecidos como as 5 grandes vilas Shinobi, ninguém deve iniciar guerras levianamente. Todos devemos promover a paz no mundo ninja. Mas se queremos a paz, primeiro temos que perguntar: por que as guerras acontecem? A resposta é simples: desigualdade de recursos. Quando as nações estão em equilíbrio de forças, ninguém se atreve a dar o primeiro passo. Mas se houver desequilíbrio, o mais forte inevitavelmente considerará engolir o mais fraco. É assim que as guerras começam. Portanto, para evitar conflitos futuros, as 5 grandes vilas Shinobi devem se desenvolver de forma equilibrada. Parece razoável, não é? Mas eis que surge a reviravolta. Kerigakure está isolada no exterior e desfruta de abundantes recursos marítimos. Kumogakure é vasta e fértil. E Konoha? Bem, sua prosperidade fala por si só. Enquanto isso nós, os bons cidadãos de Iwagakure e Sunagakure, não temos nada. Um de nós vive nas montanhas, o outro sobrevive no deserto. Em outras palavras, vocês todos têm coisas boas. Nós não. Portanto, para manter o equilíbrio e em prol da paz mundial, vocês deveriam nos entregar uma grande parte de suas terras e recursos. Se vocês concordarem em assinar este tratado, serão nossos bons amigos. Mas se você se recusar, bem, em prol da paz a longo prazo, seremos obrigados a usar meios militares para manter o equilíbrio. Mas não se preocupe, só aceitaremos exatamente o que pedimos, nada mais, nada menos. É tudo por amor e paz. Amor e paz. Se você entregasse este documento a Shirama Senju, ele provavelmente o assinaria na hora, em meio a lágrimas. Mas e a atual geração do terceiro Kage? Todos reagiram da mesma maneira. Ei, pá. No entanto, após cuspir em sinal de desprezo, as 3 aldeias restantes tiveram reações muito diferentes. Kumogakure e Kerigakure não recusaram de forma categórica. Em vez disso, eles emitiram sua própria declaração pública. Também apoiamos o desenvolvimento equilibrado entre as 5 grandes vilas Shinobi. No entanto, estamos firmemente ao lado do nosso irmão mais velho, Konoha. Somos fãs leais de Konoha. Já que Konoha é a vila maior, mais rica e mais poderosa, se eles concordarem em ceder território e recursos, nós o seguiremos de bom grado. Mas se Konoha se recusar, bem, então nós também não nos recusaremos. Em outras palavras, Konoha, estamos te arrastando para isso, quer você queira ou não. Todo mundo sabia que Kumogakure e Kerigakure estavam falando bobagens. Mesmo assim, Konoha não teve escolha a não ser subir ao palco. O que eles deveriam ter feito? Doar metade de suas terras? Isso nunca ia acontecer. Por mais indeciso que Hiruzen Sarutobi pudesse ser, nem mesmo ele concordaria com algo tão ridículo. Além disso, Konoha já havia passado os últimos 6 meses estocando suprimentos secretamente em preparação para a guerra. Então Konoha respondeu sem rodeios: continue sonhando. E assim, de repente, começou a Segunda Grande Guerra Ninja. As forças combinadas de Iwagakure e Sunagakure rapidamente varreram e ocuparam vários pequenos países vizinhos, marchando em seguida diretamente para Megakure, a vila oculta pela chuva. Eles estavam determinados a fazer da Terra da Chuva o principal campo de batalha contra Konoha. Konoha não recuou. Eles entraram imediatamente em mobilização total para tempos de guerra. As missões de rotina foram suspensas e a primeira leva de 6.000 ninjas foi enviada para a Terra da Chuva. As forças de Konoha se dividiram em 2 grupos de 3.000 homens, estabelecendo acampamentos em diferentes frentes para contrabalançar as posições de Iwa e Suna. Com a aproximação dos exércitos, os civis da Terra da Chuva tremiam de medo. Mas um homem não estava tremendo, ele estava furioso. Aquele homem era Anzo da Salamandra, conhecido como semideus de Amegakure. Anzo era um homem de grande ambição. Ele sonhava em elevar a Megakure à categoria de 6ª grande vila ninja e passou anos fortalecendo seu poderio militar. Mas antes mesmo que suas forças ninja pudessem se formar, as 3 grandes nações decidiram iniciar uma guerra em suas terras, sem pedir permissão. Anzo ficou furioso. E quando Anzo se enfurecia, as consequências eram severas. Ele próprio liderou suas forças e varreu os acampamentos avançados das 3 aldeias, declarando descaradamente: se quiserem lutar na Terra da Chuva, primeiro terão que me matar. Em outras palavras, Anzo acabará de declarar guerra às 3 grandes vilas simultaneamente. A situação mudou instantaneamente. O que deveria ser um conflito entre 2 lados, de repente se transformou em uma guerra entre 3, com Anzo no centro, desafiando todos. Os ninjas de Ren eram, em sua maioria, de 2ª categoria. Mas o próprio Anzo? Ele era uma arma biológica ambulante. Anzo raramente precisava de reforços. Ele se teletransportava para a batalha, liberava seu gás venenoso mortal e, em seguida, aniquilava os inimigos com um taijutsu avassalador antes de desaparecer novamente.
Quem fosse envenenado por ele estava praticamente morto, não havia antídoto. Somente na primeira semana, mesmo antes do confronto direto entre as 3 aldeias, mais de 1000 ninjas já haviam morrido. Mais de 1/3 dessas mortes foram causadas diretamente pelo veneno e pelos ataques surpresa de Hanzo. Por um tempo, Hanzo sozinho conseguiu suprimir as forças combinadas das 3 grandes aldeias. Seu título de semideus ecoou por toda a terra. Percebendo que não podiam mais ignorar Hanzo, as 3 aldeias interromperam suas próprias batalhas e voltaram suas forças contra Megakuri. Nessas circunstâncias, Oshiyomi, Jack e seus companheiros não podiam mais permanecer em Konoha. Na última reunião dos Nin, Danz e seus aliados na oposição arrastaram o grupo de Oshiyomi para o esforço de guerra, forçando-os a ir para a linha de frente. Mas Oshiyomi e os outros não resistiram. Para pessoas como Jiraiya e Orochimaru, que ainda eram jovens, as intrigas políticas passavam despercebidas ou simplesmente não lhes interessavam. Eles estavam ansiosos para lutar, movidos por um entusiasmo fervoroso. Mas Tsunade e Oshiyomi sabiam mais do que isso. Eles entenderam o plano final de Mito, estavam esperando por essa oportunidade para obter mérito militar e elevar sua posição política. Hiruzen hesitou, mas no fim, ele ainda concordou em enviá-los para a frente de batalha. As batalhas na linha de frente eram intensas demais. Konoha precisava de lutadores de elite para contrabalançar a crescente influência de Danz. Ao mesmo tempo, Oshiyomi e Tsunade entregaram conjuntamente uma lista de membros do clã Senju, aqueles que vinham escondendo suas identidades. Eles solicitaram levar esse shinobi consigo para o campo de batalha. A oposição ficou radiante. Eles viram isso como a oportunidade perfeita para enfraquecer ainda mais a facção Senju. Eles não suspeitavam de nenhum plano mais elaborado. Na visão deles, com a morte de Mito, a ideia de reviver o clã Senju era basicamente uma causa perdida. E se Oshiyomi quisesse trazer um grupo de Senju meio escondidos para a linha de frente? Melhor assim. Isso só significava que essas pessoas morreriam mais rápido. Eles ficaram mais do que felizes em deixá-lo levar quantos quisesse. Capítulo 155. Após uma intensa rodada de discussões, o plano geral de implantação para a próxima guerra foi finalmente definido. A estratégia de 2 frentes permaneceu inalterada, mas a abordagem operacional mudou. Um lado assumiria a ofensiva, enquanto o outro manteria a linha defensiva. A frente voltada para Iwagakure, por ser a mais próxima de Hanzo, da base principal da Salamandra, foi designada como força ofensiva. Enquanto isso, a frente voltada para Sunagakure ficou encarregada da defesa. A força ofensiva foi reforçada urgentemente com 4.000 shinobi adicionais, elevando o total para 7.000, para confrontar diretamente o ataque de Hanzo. A força defensiva recebeu mais de 2.000 ninjas, elevando seu total para 5.000, com a missão de garantir a segurança total do território próximo como ponto de recuo e de se proteger contra quaisquer manobras traiçoeiras de Sunagakure. Oficialmente, Danzo foi nomeado comandante supremo de ambas as frentes, mas ele próprio não apareceria na linha de frente. Seu papel era supervisionar operações secretas, espionagem, assassinatos, transmissão de informações, a partir da relativa segurança da linha defensiva. As decisões reais, no entanto, ainda cabiam aos 6, o núcleo da elite de Konoha. Entre os 6, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru lideraram a vanguarda para reforçar a frente ofensiva. Tsunade serviu como núcleo do corpo médico, enquanto Jiraiya e Orochimaru cuidavam do combate direto e das manobras táticas. Na frente defensiva, Sakuma, Taki e Shinku assumiram o comando. Sakuma liderou ataques de longo alcance e confrontos diretos, enquanto Shinku supervisionou patrulhas e trocas logísticas. Assim que a estratégia foi finalizada, os 5 partiram imediatamente para a linha de frente, com exceção de Oshiyomi e Jack. Embora Oshiyomi também tenha sido designado para a frente ofensiva, ele tinha uma missão adicional: transportar o primeiro lote de suprimentos estratégicos. Seu trajeto levaria primeiro à linha defensiva antes de prosseguir para a linha ofensiva. Essa missão era extremamente perigosa. Superficialmente parecia que Hanzo estava perseguindo as forças combinadas das 3 grandes vilas shinobi até levá-las à desordem. Mas por baixo dessa superfície, inúmeras escaramuças invisíveis ainda se desenrolavam. Com as linhas de batalha indefinidas e os postos de controle ainda por estabelecer, o transporte de suprimentos nessas condições era extremamente perigoso. A qualquer momento eles poderiam se deparar com uma unidade inimiga, desencadeando um confronto mortal. Por esse motivo, Oshiyomi partiria para a linha de frente 3 dias depois de Tsunade e os outros. Durante esses 3 dias, além de arrumar seu próprio equipamento, ele passou a maior parte do tempo avisando Minato e as outras 3 crianças para ficarem longe do campo de batalha. Ele não estava preocupado com Kushina. O clã Uzumaki estava atualmente posicionado no perímetro externo de Konoha. Com a proteção deles, mesmo que Komogakure tentasse sequestrar Kushina, não seria um problema. Minato era um ninja cauteloso como manda o figurino. Oshiyomi também não se preocupava com ele. Simplesmente organizava seu treinamento e suas tarefas, planejando monitorar seu progresso após a missão. O verdadeiro problema era Navaki, aquele pirralho imprudente. Desde que Oshiyomi lhe ensinara algumas técnicas, Navaki ficará convencido demais, tornando-se indiscutivelmente o melhor aluno da turma. Como aluno do 6º ano da academia, Navaki ansiava por ir para a guerra desde que soube do início das hostilidades além de Konoha. Seu rosto praticamente gritava: "Estou pedindo para morrer",
Oshiomi passou a maior parte dos últimos 2 dias treinando esse garoto, proibindo-o de pisar no campo de batalha até que ele e Tsunade retornassem. Ele também providenciou para que Minato desse uma lição pessoalmente a Navaki. Com os reflexos de Minato e o treinamento de Oshiomi, Minato, agora no 2º ano, poderia facilmente derrotar Navaki, mesmo que Navaki estivesse 4 anos à sua frente. Após o treino, Minato, seguindo as instruções de Oshiomi, proferiu uma frase bastante desoladora. Se você não consegue nem derrotar um calouro do 2º ano como eu, o que você vai fazer no campo de batalha? Sair distribuindo mortes de graça? Brutalidade absoluta. Mas essa tática funcionou muito melhor do que qualquer persuasão gentil. Navaki explodiu na hora, jurando por seu futuro título de 5º Hokage que não deixaria a vila até derrotar Minato. Ao ver isso, Oshiomi finalmente relaxou. Dada a diferença de habilidades, Navaki não conseguiria derrotar Minato antes da adolescência deste, pelo menos 2 ou 3 anos. Por enquanto não havia motivo para se preocupar com o garoto fazendo algo imprudente. Se nem isso conseguiu salvar Navaki de seu destino, bem, como diz o ditado, um braço longo não pode deter um tolo de vida curta. Melhor deixar a princesa Moka, mãe da Tsunade, criar uma nova conta na vida após a morte. Após acertar as contas com as 3 crianças e preparar os suprimentos, Oshiomi partiu ao amanhecer do dia seguinte com sua equipe de transporte, rumo à Terra da Chuva. O comboio era composto por 4 Jonin e 12 Chunin, uma equipe logística de elite. Os 4 Jonin eram Oshiomi Jack em pessoa, Iga 6 do clã Iga, Inuzuka Fuji do clã Inuzuka, e o velho conhecido de Oshiomi, Uchiha Okushin. Esses 4 eram todos versáteis, habilidosos tanto em habilidades sensoriais quanto de combate. Mesmo entre os Jonin, eram considerados de elite. Os 12 Chunin também possuíam habilidades especializadas, demonstrando o quanto Konoha valorizava essa primeira rodada de transporte estratégico. A jornada da Terra do Fogo para a Terra da Chuva começou tranquila. A equipe manteve-se relaxada. Mas, à medida que se aproximavam da fronteira do País da Chuva, o clima ficou tenso. Não porque tivessem medo da guerra, mas porque todos entraram em estado de prontidão total para o combate. Cada shinobi se concentrava em sua função designada. Não havia mais tempo para conversas banais. Oshiomi decidiu deixar a equipe descansar brevemente antes de cruzar a fronteira. Em seguida, ele deu as instruções finais. A partir de agora, todos fiquem em alerta máximo. Chunin, sua missão é proteger os suprimentos e seus camaradas. 6. Ative seu Byakugan a cada 3 minutos. Não se esqueça. Fuji, solte seus cães ninja. Eu sei que eles odeiam chuva, mas não tem jeito. Deixe-os trabalhar com meu parceiro lobo para detecção de proximidade. Okushin, prepare-se para o combate. Se os inimigos atacarem, eu imediatamente me camuflarei e tentarei assassinar seus líderes. Mas isso significa que você terá que manter a posição e suportar o impacto do ataque deles. Preste muita atenção à sua segurança. Entendido? Entendido. A equipe respondeu com entusiasmo. Ninguém agiu como os personagens sem cérebro dos romances que Oshiomi lera em sua vida passada, ninguém levantou objeções sem sentido. Essa equipe confiava em sua liderança. Parte disso se devia à abordagem pessoal de Oshiomi, ele tratava bem os Chunin. Prestava atenção à condição deles durante as marchas e nunca os menosprezava por serem mais fracos. O outro motivo? Sua reputação. Onde há uma árvore famosa, há uma longa sombra. O nome de Oshiomi era conhecido em todo o mundo ninja. Sua força convencia a todos, ninguém duvidava de seu discernimento. Com isso, a equipe cruzou para a Terra da Chuva, dirigindo-se para a linha defensiva. Todo o grupo permaneceu em alerta máximo. Iga 6 e Inuzuka Fuji seguiram rigorosamente o plano de rotação sensorial estabelecido por Oshiomi. Ao longo do caminho, eles encontraram algumas unidades ninja inimigas. Mas graças à superioridade do Byakugan, detectaram essas ameaças com antecedência e evitaram o confronto com sucesso. Eles entregaram seus suprimentos em segurança à linha defensiva. No entanto, a caminho da frente de batalha com os suprimentos restantes, a sorte deles finalmente acabou. No meio de uma floresta, Iga 6 subitamente ergueu a mão, um sinal para parar. Seu rosto empalideceu enquanto se virava para Oshiomi. Um grupo de cerca de 20 indivíduos está se aproximando rapidamente de nós. Não há tempo para evitá-los. Capítulo 156. No momento em que ouviram aquelas palavras, o semblante de todos se tornou sombrio. Eles estavam em menor número. Pior ainda, estavam sobrecarregados com suprimentos. Uma situação que praticamente garantia que eles estariam em desvantagem nessa luta. A expressão de Oshiomi também não era das melhores, mas ele não entrou em pânico. Ele falou em voz calma e baixa. Não entrar em pânico. Nossas capacidades sensoriais são mais fortes que as deles. Existe a possibilidade de que eles ainda não tenham nos descoberto. É tarde demais para armar armadilhas, mas todos, formem formação de combate. Ele emitiu as ordens rapidamente. Faça como eu disse antes. Shinin, prepare-se para os selos de mão. Metade de você se concentra em jutsus defensivos, a outra metade em jutsus ofensivos. Lobo, fique com eles e ajude a proteger os suprimentos. Vou me camuflar e procurar uma brecha para assassinar o membro mais forte deles. Não se preocupe, estou aqui. Ao ouvir o comando firme de Oshiomi, a tensão da equipe diminuiu um pouco. Um a um, eles desembainharam suas armas, preparando-se para o confronto iminente. Enquanto isso, Oshiomi ativou silenciosamente a técnica de fuga transparente.
subindo nas árvores, preparando-se para um assassinato furtivo. Ao mesmo tempo, as veias das têmporas de Iga 6 saltaram enquanto seu Byakugan se concentrava intensamente. Ele sussurrou o relatório, calculando a distância do inimigo. 20 inimigos. A julgar pelas suas assinaturas de chakra, 6 Chunin, 11 Chunin, e 3 com chakra muito fraco, ou feridos ou genin de baixa patente. Seu tom se tornou mais tenso enquanto ele continuava. 1000 metros, 500, 200. Equipe Chunin, preparem-se para tecer selos. Aguente firme. Vá mais devagar. Parece que eles nos notaram. Eles estão avançando, provavelmente pensando que tem vantagem numérica. Preparem-se e libertem. No instante em que a voz de Iga 6 se calou, 2 sons distintos ressoaram simultaneamente. Da selva vinha o farfalhar de shinobi inimigos se aproximando em alta velocidade, enquanto os Chunin de Konoha desferiam uma saraivada de ninjutsu. Estilo de fogo, bala de chamas. Estilo vento, grande avanço. Estilo água, técnica da pistola de água. Uma variedade de ataques elementais rugiu em direção às sombras que se aproximavam na floresta. Infelizmente, o inimigo também tinha seus especialistas. Estilo terra, parede em estilo terra. Embora fosse apenas um jutsu defensivo padrão, a espessura da parede era absurda. Uma enorme barreira de terra com meio metro de largura erguia-se do chão, bloqueando quase 80% do jutsu que se aproximava. Observando isso, Iga 6 mordeu o lábio inconscientemente. Apenas alguns ataques isolados conseguiram ultrapassar a barreira, mas não causaram muito dano. O ninja inimigo teve o ombro atingido de raspão por uma bala de chamas, mas, sob as fortes chuvas da Terra da Chuva, resultou apenas em uma leve queimadura. À medida que os shinobi adversários se revelavam, seus coletes à prova de balas carmesins e protetores de testa denunciavam suas identidades. Eram ninjas de Wagakuri. O Jonin de Iva, que acabará de bloquear a maioria dos ataques com a barreira de estilo terra, olhou para Iga 6 e falou com um sorriso cúmplice. Não me admira que você tenha calculado nosso momento de aproximação com tanta precisão. Então é o Byakugan, Kikekei Genkai incrível. Que pena. Esses olhos não vão servir para muita coisa agora. Iga 6 estava prestes a revidar quando sua expressão mudou repentinamente. Espera não. Ele olhou rapidamente para baixo, e com certeza uma sombra estava surgindo do chão sob seus pés. Caramba! Havia alguém escondido no subsolo o tempo todo. O Byakugan conseguia enxergar através do chão, mas apenas se 6 focasse sua visão para baixo. Ele estava prestando atenção aos arredores e ao céu, negligenciando completamente o subterrâneo. Assustado, ele tentou se esquivar, mas era tarde demais. Morrer, uma voz rouca veio de baixo. Um shinobi de Iva emergiu com um sorriso cruel, cravando uma kunai diretamente na garganta de 6. Ele era um Jonin especial de Wagakuri, especialista em jutsu subterrâneos avançados. Com essa técnica característica, ele assassinou muitos alvos durante missões. As pupilas de 6 se contraíram enquanto as kunais preenchiam rapidamente sua visão. Ele tentou usar o punho gentil para selar os pontos de chakra do inimigo, mas a distância era muito curta e os movimentos do atacante muito rápidos. Não havia como ele reagir a tempo. Quando ele pensou que tudo havia acabado, um choque repentino de metal soou em seu ouvido. 6 olhou para baixo, a mão de alguém havia aparecido bem ao seu lado, bloqueando perfeitamente a kunai inimiga com outra kunai. Virando a cabeça instintivamente, ele viu um par de Sharingan carmesins, cada um com 3 Tomoi. Era o Shiha Okushin. Okushin não perdeu tempo verificando o estado de 6. Ele ergueu o pé e chutou o ninja de Iva, que já se preparava para recuar após o golpe falho. Mas o Sharingan de Okushin havia previsto todos os seus movimentos. Seu chute acertou em cheio o peito do inimigo, de forma tão precisa que parecia que o homem havia se chocado contra a perna de Okushin por conta própria. O Jonin especial foi arremessado para longe com uma dor intensa irradiando de suas costelas, várias delas provavelmente quebraram. Mas ele não entrou em pânico. Ele já havia preparado sua técnica de fuga com a liberação de terra. Assim que eu tocar o chão, mergulharei de volta na terra. Não tem a menor chance de eu morrer aqui. Mas antes mesmo de ele pousar, uma rajada de vento cortou o ar à distância. Nani? Como isso é possível? Ele tentou girar o corpo no ar para se esquivar, mas foi inútil. A pá do vento chegou muito depressa, e o cortou ao meio com precisão enquanto ele ainda estava no ar. Todo o campo de batalha ficou em completo silêncio. Não apenas os ninjas de Wagakuri, mas até mesmo a equipe de transporte de Yoshiomi ficou atônita. Uma lâmina eólica tão precisa e letal? Isso não era algo que um Chunin comum pudesse realizar. Quem diabos tinha acabado de derrotar um Inin especial com um único golpe? A equipe de transporte virou a cabeça? Eles viram um lobo, lambendo preguiçosamente a pata em cima do carrinho de suprimentos. Essa jogada foi bem legal, né? O cão ninja gigante falou abanando o rabo. Ele consegue falar? E ele consegue lançar rajadas de vento assim? Então essa era a besta contratada por Oshiyomi-sama? Tão forte. Só o lobo provavelmente já tinha a capacidade de combate de um Jonin. Do lado inimigo, o Chunin de Wagakuri que havia provocado o Iga 6 anteriormente ficou paralisado por um instante. Mas a morte de um único Chunin especial não foi suficiente para abalá-lo. Na verdade, isso o deixou ainda mais animado. Afinal, eles ainda tinham 6 Chunin restantes. E o inimigo? Apenas 3 Chunin, mais aquele cachorro ninja enorme, digamos que são 4 no máximo. Não importa o ponto de vista, eles ainda mantinham a vantagem. Com isso em mente, o Jonin de Iva zombou. Parece que demos sorte hoje.
Estávamos planejando invadir um pequeno posto avançado de Konoha, mas nunca imaginei que pegaríamos um peixe tão grande. Você não só possui um estoque enorme de suprimentos, como também tem um Byakugan, um Sharingan e aquele cachorro ninja gigante. Você deve ser do clã Inuzuka, certo? Um Jonin domador de feras? Seus olhos brilharam enquanto ele umedecia os lábios. Isto é perfeito. 3 cabeças de Jonin, uma pilha de suprimentos. Se eu acabar com você, talvez o Tsuchikage me recompense com uma técnica proibida. Enquanto ele estava divagando, uma voz calma soou atrás dele, tranquila e fria. Não acho que Noki vai te recompensar com alguma coisa. Capítulo 157. O Jonin de Iva começou a suar frio no instante em que ouviu aquela voz atrás dele. Ele não era um tolo arrogante, do tipo que confundiria isso com um blefe para desafiar sua autoridade. Como um Jonin de Vagakure endurecido pela batalha, seus instintos eram extremamente aguçados. Embora seu ninjutsu sensorial não tivesse detectado nenhuma presença, os arrepios que percorriam sua pele lhe diziam que um demônio aterrorizante agora estava diretamente atrás dele. Mas quando? Como? Como alguém conseguiu chegar silenciosamente atrás dele, bem na frente de sua equipe, sem que ninguém percebesse? Sua mente estava repleta de perguntas sem resposta, mas agora não era o momento de perguntar. Sem hesitar, ele sacou uma kunai e golpeou para trás. Mas antes mesmo de conseguir desferir o golpe, sentiu uma pontada fria no peito. Suas forças começaram a se esvair rapidamente. Olhando para baixo, ele viu a lâmina brilhante saindo de seu torso. Rangendo os dentes, ele usou suas últimas forças para tentar cravar sua kunai no atacante e se fosse morrer, ao menos arrastaria o inimigo consigo. Mas foi inútil. Antes que sua kunai pudesse atingir o alvo, Oshiyomi Jack girou sua lâmina, dilacerando o coração do Jonin. Ao ouvir o assobio do vento atrás de si, Oshiyomi nem se deu ao trabalho de olhar para trás. Com um movimento casual de sua Mikazuki Moneshika, ele jogou o cadáver do Jonin de Iva por cima do ombro. Diante dos olhos atônitos de sua própria equipe de transporte, Oshiyomi usou o cadáver em queda como escudo, bloqueando vários shurikens e um jutsu do estilo fogo em um movimento fluido. Ao mesmo tempo, ele já havia recuado silenciosamente vários metros dos ninjas de Iva. Com um movimento rápido de sua espada, Oshiyomi lançou um arco de energia azul esverdeada, cortando o ar encharcado pela chuva em direção a um shinobi de Iva. Seus movimentos eram fluidos, como os de um artista que preguiçosamente adiciona uma pincelada à tela. Mas o resultado foi vermelho puro. O ninja de Iva fixou o olhar na energia da espada, completamente paralisado. Não porque não quisesse desviar, mas porque simplesmente não conseguia. Foi muito rápido. Ele não teve tempo de tecer selos de mão ou de contra-atacar. Tudo o que ele pôde fazer foi erguer inutilmente sua kunai em defesa, apenas para vê-la ser partida ao meio sem esforço, junto com seu próprio corpo, enquanto o sangue espirrava pela floresta. Após liberar a energia da espada, Oshiyomi desapareceu novamente. Com o efeito combinado da técnica de fuga transparente e do passo instantâneo, até mesmo as imagens residuais eram difíceis de detectar. Os ninjas de Iva viam apenas um borrão vago e fantasmagórico. Num único instante, Oshiyomi apareceu atrás de outro shinobi de Iva. Em certo momento, uma pequena wakizashi apareceu em sua mão. Com um gesto quase casual, ele passou o dedo pela garganta do homem. O infeliz Chunin de Iva nem sequer percebeu o que havia acontecido. Ele apenas sentiu suas forças o abandonarem como uma maré que recua. Em pânico, agarrou a garganta, tentando desesperadamente estancar o jorro de sangue. Mas o único som que saiu de sua boca foi um suspiro rouco e sem sentido. Oshiyomi era como um fantasma que assombrava a floresta. A cada respiração, ele se deparava com mais um shinobi inimigo, ceifando sua vida com o mais simples dos movimentos. Aqueles que ele matou nem sequer entendiam como estavam sendo caçados. Não havia selos de mão. Sem flutuações óbvias nos chakras. Apenas um passo em frente. Uma greve silenciosa. E mais uma vida foi perdida. Um passo, uma respiração. Um golpe, uma morte. A equipe de transporte de Konoha ficou apenas olhando em choque. Eles sabiam que Oshiyomi era poderoso, mas isto era de outro nível. Mesmo concentrando toda a sua atenção, eles ainda não conseguiam acompanhar seus movimentos. Somente Uchiha Okushin, com seu Sharingan de 3 Tomoe totalmente ativado, mal conseguia acompanhar os movimentos de Oshiyomi. Mas mesmo assim, Okushin compreendeu tudo muito bem. Se ele fosse o alvo desse ataque, estaria morto 10 vezes. Com uma velocidade dessas, até mesmo o Sharingan não passava de um enfeite vistoso. Ser capaz de ver o golpe e ser capaz de se esquivar dele eram duas coisas muito diferentes. Para o shinobi de Konoha, Oshiyomi era como uma dançarina sob a luz do luar. Seus movimentos eram elegantes, quase artísticos, contudo, cada passo trazia a morte. Para o shinobi de Iva, ele era um Shura, um demônio do inferno, emergindo do abismo, forte o suficiente para fazê-los perder a esperança. Em questão de segundos, eles já haviam perdido 5 ou 6 de seus camaradas. O pânico se instalou. Um dos Chunin sobreviventes de Iva, à beira do colapso, gritou histericamente. Que diabos é isso? É algum tipo de genjutsu? Soltem. Todo mundo, soltem agora. Seu rosto estava coberto de ranho e lágrimas enquanto ele tentava se libertar do que pensava ser uma ilusão. Mas ele não conseguiu. Uma lâmina perfurou seu peito no instante seguinte, e só então ele percebeu. Isso não era genjutsu. Os 5 Jonin restantes de Iva ainda mantinham certa compostura. Eles gritaram para seus companheiros de equipe, tentando restabelecer a ordem. Não entre em pânico.
Quanto mais você entrar em pânico, mais rápido você morrerá. Ele está simplesmente nos cercando com assassinatos a curta distância. Se ficarmos de costas um para o outro, ele não consegue nos tocar. Suas palavras fizeram com que os ninjas de Iva, em pânico, voltassem a si. Eles se apressaram em se amontoar, costas com costas, formando um círculo defensivo. Aqueles que reagiram muito lentamente, já haviam se tornado as próximas vítimas de Oshiomi. Juntem os selos. Usem um jutsu de longo alcance. Matem-no. Um Jonin de Iva gritou, e os outros responderam instantaneamente. Libertação da Terra. Lanças do fluxo da Terra. Multiplicação 5. Liberação da Terra. Formação de lança do fluxo da Terra. 5 Jonin combinaram seus chakras, liberando a formação em grande escala da lança do fluxo terrestre. O chão tremeu violentamente. Inúmeras lanças de barro afiadas irromperam de baixo, entrelaçando-se como uma floresta mortal de espinhos. O terreno num raio de 100 metros transformou-se num campo de lanças imponentes, cada uma com mais de 1 metro de altura. Com 5 Jonin canalizando a técnica, o poder desse jutsu combinado já era comparável a uma técnica proibida de nível S. Ao olhar para o campo de batalha, a cena lembrava a dança da Samambaia Brota, a infame técnica Kekkei Genkai do clã Kaguya. Os rostos da equipe de transporte de Konoha mudaram drasticamente. Esse tipo de ataque em larga escala e alta densidade. Mesmo que você seja rápido, como você pode escapar? Será que Oshiomi-sama realmente conseguiria sobreviver em uma floresta de lanças de terra como aquela? 6. Okushin chamou com urgência. Você consegue ver onde está Oshiomi? Estou procurando. Os olhos Byakugan de Iga 6 estavam bem abertos, examinando freneticamente a floresta de lanças de terra. Mas por mais que procurasse, não conseguia encontrar nenhum vestígio de Oshiomi, nem mesmo um cadáver. Mesmo que ele tenha sido empalado, pelo menos deveria haver um corpo, certo? Será possível. Naquele instante, a voz preguiçosa de Lobo ecoou. Pare de olhar. Ele está aqui. A equipe de transporte virou a cabeça bruscamente e finalmente percebeu. Em certo momento, Oshiomi já havia retornado para o lado de Lobo, recostando-se casualmente nas costas da grande besta ninja. Ele lhes dirigiu um sorriso descontraído e elegante, como se a batalha não tivesse passado de um agradável passeio. Capítulo 158. É claro que uma técnica como o estilo terra, formação de lanças do fluxo terrestre não iria matar Oshiomi Jack. As lanças Arfiflow exigiram vários selos de mão. Eles não eram como Itachi, que conseguia conjurar 5 ou 6 selos em um único segundo. O jutsu já exigia tempo para ser preparado, e como se expandia a partir do usuário, o crescimento das torres também demandava alguns instantes para se completar. Oshiomi aproveitou essa brecha. Com a técnica de fuga transparente, ele se camuflou perfeitamente. Então, usando o passo instantâneo combinado com sua arte de movimento característica, corte da lua crescente, ele escapou calmamente da formação mortal de lanças. Ao ouvirem sua voz, os rostos da equipe de transporte de Konoha se iluminaram de alívio. Os shinobi de Iva, no entanto, pareciam ter engolido ervas amargas. Eles haviam consumido quantidades enormes de chakra, apenas para ver Oshiomi retornar completamente ileso. Foi devastador. Um dos Jonin de Iva lançou um olhar para a densa floresta de lanças de terra ao redor deles. As torres compactas bloqueavam sua linha de visão. Eles não conseguiam nem mesmo ver o shinobi de Konoha além da formação. De repente, seus olhos brilharam. Ele puxou rapidamente a manga de um camarada próximo, de rosto pálido, e sussurrou. Ainda não acabou. Olhem em volta, essas lanças de terra bloqueiam a visão deles. Com exceção do usuário do Byakugan, os demais não conseguem ver onde estamos. Os olhos de seu companheiro também brilharam, a sombra da morte dissipando-se momentaneamente de seu rosto. Ele sorriu nervosamente. Certo. Somente o Byakugan consegue rastrear todos nós, e mesmo assim, existem pontos cegos. Se ficarmos aqui, vamos acabar morrendo. Mas se cavarmos no subsolo e nos dispersarmos, eles não conseguirão nos pegar a todos. Mesmo que apenas alguns escapem, é melhor do que todos nós morrermos aqui. A conversa sussurrada entre eles se espalhou como fogo em palha entre os shinobi restantes de Iva. Trocaram olhares, em silêncio, começaram a tecer selos de mão. Do outro lado, Iga 6, que estava comemorando o retorno seguro de Oshiomi, de repente congelou. Ele não pertencia ao clã principal Iga, então seu Byakugan tinha pontos cegos. Mesmo assim, sua visão era suficientemente aguçada para perceber os movimentos sutis do inimigo. Naquele instante, ele percebeu o que eles estavam tentando fazer. Eles estão tentando escapar pelo subterrâneo. Seu grito urgente fez com que os Chunin entrassem em ação imediatamente. Eles começaram a formar selos de mão para interceptá-lo. Uchiha Okushin também gritou. Diga a posição deles. Na pior das hipóteses, nos separamos e vamos atrás deles. Mas naquele instante a voz calma de Oshiomi dissipou o pânico. Deixe isso conosco. Ele estendeu a mão e deu um leve tapinha na cabeça de Lobo, o lobo que havia invocado. Lobo obedeceu e saltou do vagão de transporte, seu corpo se expandindo até que ele atingisse quase 7 ou 8 metros de altura. Em certo momento, Oshiomi já havia saltado para a cabeça do lobo gigantesco. Lobo soltou um uivo retumbante, com suas poderosas patas traseiras se tensionando como molas comprimidas. Num único impulso ele foi lançado para o céu. No ápice do salto de Lobo, assim que sua trajetória começou a descrever um arco descendente, Oshiomi saltou da enorme cabeça do lobo e disparou para cima como uma flecha saindo da corda. Dessa vez, não foi apenas um salto vertical.
Ele estava mirando diretamente no centro da formação Arfiflow Spears. Uchiha Okushin franziu a testa enquanto observava Oshiomi no ar. O que ele está fazendo? Ele tem pelo menos 10 metros de altura. Sem uma proteção de chakra poderosa, até mesmo alguém como Oshiomi poderia se ferir gravemente ao cair de uma altura dessas. Enquanto falava, Oshiomi alcançou o único espaço aberto em toda a formação de lanças, diretamente sobre o centro dela. Naquele momento, o shinobi de Iva havia acabado de se enterrar no subsolo, completamente alheio ao que acontecia acima. Ao lado de Okushin, os olhos de Nuzuka Fuji se arregalaram em súbita compreensão. Ele se virou para explicar aos outros. Ouvi dizer que Lady Tsunade desenvolveu uma técnica de taijutsu extremamente poderosa chamada Soco da Força Monstruosa, força aprimorada por chakra. Com um único golpe, ela pode abrir uma cratera na terra. Será que Oshiomi-sama está planejando usar algo assim? O palpite de Fuji estava certíssimo. Graças à influência de Oshiomi, Tsunade desenvolveu a força monstruosa mais cedo do que na linha do tempo original. E naturalmente, Oshiomi não ia deixar passar a oportunidade de aprender uma técnica tão poderosa. Embora não possuísse as reservas monstruosas de chakra de Tsunade ou seu controle preciso de chakra, seu corpo capaz de usar os 6 portões e sua manipulação aprimorada de chakra através da transformação da natureza o tornavam mais do que capaz de usar uma versão da técnica. Seu poder bruto talvez não atingisse o nível de Tsunade, mas também não era fraco. E mais importante ainda, ele tinha seu próprio jeito de usá-lo. Essa era a técnica que ele já havia usado antes, Lâmina Cadente Silver League. Ao comprimir grandes quantidades de chakra em seu Mikazuki Muneshika e liberá-lo durante uma descida em alta velocidade, ele conseguia liberar um poder destrutivo equivalente à técnica Força Monstruosa. Diferentemente de Tsunade, Oshiomi não precisava canalizar chakra para proteger seus pés ou seu corpo. Ele só precisava de uma pequena quantidade para proteger as mãos, usando-as para absorver o impacto ao aterrissar. Existia também uma versão avançada do Silver League Falling Blade, assim como agora, lançando de alturas ainda maiores. Ao combinar a liberação dos chakras com a energia cinética de uma queda rápida, a força destrutiva foi multiplicada exponencialmente. Nos cálculos de Oshiomi, seu limite de segurança era de cerca de 20 metros. Esse era o ponto ideal, impacto máximo, mantendo a prontidão para o combate após o pouso. O poder desta forma avançada da lâmina da queda prateada, extremo, lâmina cadente em Silver League, era essencialmente equivalente ao pé celestial da dor, Stenkyaku, o devastador chute aéreo de Tsunade. Poderia abrir uma cratera com quase 100 metros quadrados de largura. Sob o olhar tenso da equipe de transporte, Oshiomi apertou ambas as mãos em torno de sua Mikazuki Muneshika, mergulhando em direção ao chão. Bum! O chão inteiro tremeu violentamente, como se um terremoto gigantesco tivesse ocorrido sob seus pés. Mesmo à distância, a equipe de transporte sentiu o tremor. No instante em que a lâmina tocou o chão, o chakra comprimido detonou. Uma enorme onda de choque rompeu, transferindo força pura para o solo. Os shinobi do submundo de Iva mal tiveram tempo de perceber que algo estava errado antes que o impacto esmagasse seus órgãos internos e quebrasse seus ossos. A onda de choque invisível se espalhou em todas as direções. Todos os ninjas de Iva que se abrigaram no subsolo foram mortos instantaneamente ou gravemente feridos. Aqueles que estavam mais próximos do epicentro foram pulverizados instantaneamente, transformando-se em uma pasta sangrenta. Aos olhos atônitos da equipe de transporte de Konoha, não foi apenas a terra que se partiu. Até mesmo as imponentes lanças de terra da formação Arfiflow Spear se despedaçaram com um impacto massivo. Metade da formação desmoronou completamente. O terreno num raio de 100 metros transformou-se num deserto devastado, entrecortado por rachaduras semelhantes a teias de aranha. O sangue escorria lentamente entre as fissuras. Inuzuka Fuji ficou boquiaberto. Ele demorou muito para conseguir gaguejar. Com tanta força, acho que ninguém teria sobrevivido. Ao lado dele, Iga 6 engoliu em seco. O som de seu engolir ecoou estranhamente na floresta recém-silenciosa. Eles estão, todos mortos. 20 pessoas. Um esquadrão inteiro de 6 jonins, todos mortos apenas por Oshiomi-sama. Capítulo 159. Oshiomi levantou-se lentamente, girando os ombros que estavam um pouco doloridos. Embora cair de uma altura de 20 metros não prejudicasse sua capacidade de combate, ainda assim deixou seus braços doloridos. Ao observar os poucos jonin de Iva sobreviventes que mal se agarravam à vida em meio ao solo rachado, Oshiomi não demonstrou nenhuma piedade. Um único golpe por pessoa, limpo e eficiente, ele os ajudou a escapar do sofrimento mais cedo. Saindo da cratera que havia criado, Oshiomi cortou casualmente as lanças de terra restantes, abrindo caminho em segurança para sua equipe. Enquanto os outros o observavam maravilhados, ele retornou calmamente para o lado deles. Todos eles estão mortos. Eu não sabia que Oshiomi-sama era tão forte. Ele está muito além do que eu imaginava para um jonin de elite. Da próxima vez que alguém disser que a reputação de Oshiomi-sama é só propaganda, eu vou quebrar os dentes dessa pessoa. Se alguém na equipe de transporte tinha dúvidas sobre a força de Oshiomi antes, agora eles estavam completamente convencidos. Oshiomi achou as reações deles divertidas, mas manteve a expressão séria. Ele decidiu aproveitar o momento para consolidar sua liderança na mente deles. Com semblante sério, ele disse: "Este é o campo de batalha. Nos próximos dias todos vocês voltarão a se deparar com situações como essa.
Esteja sempre alerta. Entendido, respondeu a equipe, cheia de entusiasmo. Em seus corações, a imagem de Oshiomi se elevou ainda mais. Vendo que sua lição havia sido compreendida, Oshiomi assentiu com satisfação, permitindo-se um leve sorriso. Limpar o campo de batalha. Verificar se há alguma informação valiosa deixada para trás. Assim que isso for feito, faça um rodízio dos turnos de descanso. Está ficando tarde. Enquanto isso, no posto avançado da linha defensiva, Shinku acabará de inspecionar um posto de controle com seu esquadrão de patrulha. Após confirmar que não havia problemas, ele dirigiu algumas palavras de encorajamento aos soldados estacionados e preparou-se para partir. Mas antes que pudesse partir, uma figura bloqueou seu caminho. Shinku, sobrinho. Está ficando tarde. Você ainda não jantou, não é? Que tal se juntar a mim aqui no posto avançado para uma refeição? Conseguimos abater uma boa quantidade de animais durante uma missão hoje. Shinku se virou e viu o homem, era Shimura Danzo. Até então Danzo ainda não havia feito nada muito sinistro. Apesar de Oshiomi ter avisado Shinku que Danzo não era alguém em quem se podia confiar, Shinku ainda não entendia completamente o que tornava Danzo tão perigoso. Para ele, Danzo era apenas um ancião com ideias um pouco radicais. Dado o papel de Danzo como comandante supremo da frente defensiva, Shinku assentiu obedientemente e concordou em ficar para o jantar. À mesa de jantar, Danzo mostrou-se excepcionalmente afetuoso e amigável. A princípio, Shinku pensou que talvez Oshiomi tivesse entendido Danzo errado. Talvez ele fosse apenas um senhor de idade que gostava de cuidar da geração mais jovem. Mas conforme a refeição prosseguia, Danzo não conseguiu mais esconder completamente sua ambição. Gradualmente seu tom mudou. Ele começou a tentar, de forma sutil, recrutar Shinku para sua facção. Shinku franziu a testa interiormente. É por isso que Oshiomi não gosta dele. Ele compreendia bem o Oshiomi. Ambos eram do tipo que valorizava a liberdade e detestava ser manipulados. Naturalmente, eles não se sentiriam à vontade perto de alguém como Danzo, que estava sempre atraindo pessoas para sua órbita. Com isso em mente, Shinku fingiu não entender, mudando de assunto. A propósito, Danzo-sama, já que o senhor esteve em missões, talvez não tenha ficado sabendo que Oshiomi trouxe o primeiro lote de suprimentos? Por um instante, a expressão de Danzo se tornou rígida. Mas Shinku presumiu que fosse apenas porque Oshiomi o havia insultado antes, então não deu muita importância. À medida que o clima à mesa se tornava constrangedor, um shinobi ruivo do clã Uzumaki entrou correndo ofegante. Shinku-sama. Notícias urgentes. Shinku o reconheceu. Era Uzumaki Taiga, um jonin especial recém-promovido do clã Uzumaki. O que diferenciava Taiga era seu raro olho da mente Kagura, uma habilidade sensorial única transmitida pela linhagem Uzumaki. Ao usar o olho da mente de Kagura, ele conseguia sentir as assinaturas de chakra dos indivíduos em um nível que superava até mesmo o Byakugan. Devido a essa habilidade, Shinku o recrutou e promoveu especificamente ao formar sua equipe de patrulha. Após algum tempo trabalhando juntos, os dois desenvolveram uma forte relação de superioridade e subordinação. Shinku manteve a calma. Não se apresse. Recupere o fôlego e me diga o que está acontecendo. Taiga engoliu em seco antes de continuar. Enquanto eu patrulhava, senti uma batalha irromper à distância. É provável que a equipe de transporte de Oshiomi-sama tenha se deparado com uma força inimiga. A distância era muito grande para que eu pudesse detectar contagens precisas de chakra, mas apenas pela presença bruta de chakra. O inimigo definitivamente superava em número a equipe de transporte. Shinku-sama, o senhor precisa enviar reforços imediatamente. Assim que ouviu isso, Shinku saltou de pé, derrubando acidentalmente sua xícara sem nem perceber. Em sua pressa, ele não percebeu o lampejo de entusiasmo nos olhos de Danzo. Sem hesitar, Shinku ordenou: reúnam a equipe. Vamos reforçar o Oshiomi. Mas antes que ele pudesse sair, a voz de Danzo veio de trás. Não precisa se preocupar, Shinku. Ouvi falar da equipe de transporte de Oshiomi. Eles têm um Iga, um Inuzuka e excelentes capacidades sensoriais. Com ninjas assim na equipe, com certeza evitarão conflitos. Shinku lançou-lhe um olhar com um tom cortante. Melhor prevenir do que remediar. De qualquer forma, vou verificar. Ele confiava na força de Oshiomi, é claro. Mas isso era guerra. Tudo podia acontecer. Além disso, Taiga já havia dito que as assinaturas de chakra do inimigo superavam em muito as do esquadrão de Oshiomi. Neste momento, o posto avançado estava seguro e tranquilo. Naturalmente, Shinku não ia ficar de braços cruzados. Mas Danzo falou novamente com um tom frio. Pense bem, Shinku. Se você retirar seu esquadrão de patrulha e o posto avançado sofrer uma emboscada, o que acontece? Agora Shinku estava genuinamente zangado. Será que Danzo estava mesmo tentando deixar Oshiomi morrer só porque eles tiveram um conflito pessoal? Que mesquinharia! Não admira que Oshiomi não gostasse desse homem. A opinião de Shinku sobre Danzo piorou ainda mais. Ele respondeu friamente. Já fizemos uma varredura do perímetro durante a patrulha. Não há atividade inimiga nas proximidades. Além disso, se o posto avançado cair, podemos retomá-lo mais tarde. Mas se algo acontecer com Oshiomi, isso será uma verdadeira perda estratégica. Danzo percebeu a mudança de tom e soube que se insistisse, correria o risco de transformar Shinku em seu inimigo. Mas seu principal objetivo, ganhar tempo, já havia sido alcançado. Em vez de continuar interpretando o vilão, era melhor assumir o papel do ancião prestativo, talvez até ganhar um pouco de boa vontade para mais tarde.
Quanto a saber se Oshiomi viveu ou morreu, isso dependeria da sorte dele. Haveria muitas oportunidades para se livrar dele mais tarde. Danzo não estava com pressa. Ele queria que Oshiomi fosse embora, mas não queria que Konoha sofresse perdas desnecessárias no processo. Com uma expressão de impotência, Danzo suspirou. Muito bem. Já que chegamos a esse ponto, irei com você. Vamos agir rapidamente, verificar a situação e retornar imediatamente para garantir que o posto avançado permaneça seguro. Ao ouvir isso, a expressão de Shinku finalmente suavizou. Talvez eu tenha interpretado demais? Talvez Danzo esteja mesmo preocupado apenas com o posto avançado. Mas não era hora de ficar remoendo isso. A prioridade agora era reforçar o Oshiomi. Capítulo 160. O grupo correu em direção ao local indicado por Uzumaki Taiga. Ao se aproximarem do local da batalha anterior, todos instintivamente franziram a testa. Mesmo com a garoa constante, o cheiro de sangue no ar era insuportável. Não havia necessidade de perguntar, eles perceberam no relance. Uma batalha massiva ocorreu aqui e as baixas foram pesadas. A única questão era, os mortos eram shinobi de Konoha ou inimigos de Oshiomi? Inspecione a área cuidadosamente. Não deixe escapar nenhum detalhe. Taiga, use seu olho da mente Kagura e veja se consegue sentir o chakra de Oshiomi. Taiga sentiu com a cabeça e ativou seu olho da mente Kagura, iniciando sua varredura com foco preciso. Todos os outros se ocuparam com a busca. Apenas Danzo permaneceu imóvel, inalando o forte cheiro de sangue com um leve olhar de satisfação. Não seria ótimo se todo esse sangue pertencesse a Oshiomi? Ele cogitou a ideia, com o coração tomado pela malícia. Nesse instante, ouviu-se um grito à distância. Por aqui! Venham todos ver isto! O grupo rapidamente se reuniu na origem da voz. Ao verem o que estava diante deles, suas expressões se transformaram em choque. Você só pode estar brincando comigo. Que tipo de jutsu poderia causar esse nível de destruição? Talvez fosse alguma besta gigantesca invocada? Até mesmo Danzo, que estava no meio do grupo, examinou atentamente a enorme cratera. Será que isso foi causado por alguma técnica poderosa de liberação da terra? Mas não restaram vestígios do chakra de liberação de terra, apenas restos daquelas lanças de terra. Ah, agora entendi. A mente de Danzo se iluminou com uma teoria conveniente para sua narrativa. Os shinobi de Iva devem ter percebido que aquele desgraçado do Oshiomi era rápido demais, então tentaram prendê-lo com a formação da lança de terra. Então, provavelmente usaram uma versão turbinada do Arf Style, Arf Mausoléu Dumpling para esmagá-lo até a morte. Os olhos de Danzo se estreitaram. Ainda havia manchas de sangue e pedaços de carne presos nas fendas da cratera. Provavelmente é o que sobrou do Gekko Oshiomi pulverizado até virar pasta. Danzo mergulhou alegremente nessa fantasia, chegando até a pisar casualmente em alguns fragmentos de carne que restaram, fingindo que foi um acidente. Você disse que eu não sou digno de te usar? Quem você pensa que é, hein? Mas enquanto Danzo saboreava seus pensamentos triunfantes, Shinku, que momentos antes estava franzindo a testa, de repente sorriu ao ver a cratera. Este é o jutsu de Oshiomi. Eu já ouvi usar isso antes. Parece que ele eliminou todos os inimigos sozinho. O cérebro de Danzo travou. Que diabos? Passei todo esse tempo imaginando a morte dele, e agora você está me dizendo que essa é a técnica de Oshiomi? Danzo forçou-se a manter o rosto neutro, reprimindo a vontade de fazer uma careta. Ele forçou uma pergunta. Shinku, meu querido sobrinho, você tem certeza? Isso me parece mais uma técnica avançada de liberação de terra. Shinku deu uma risadinha. Não se preocupe, Danzo-sama. Eu conheço esse jutsu. Oshiomi o aprendeu com Tsunade-sama. É uma técnica nova e poderosa. Na verdade, eu queria aprendê-la também, mas Oshiomi me disse que minha força física não era suficiente. Shinku então apontou para o lado, onde uma passagem perfeitamente lisa e reta havia sido aberta na terra, o caminho da espada de Oshiomi com Mikazuki Muneshika. Veja esse corte. Não se consegue um fio tão preciso sem muita habilidade com espadas. E pelo que sei, a equipe de transporte não tem outros especialistas em espadas. Não há dúvida, é obra do Oshiomi. Ele é excelente. Tapa, tapa, tapa. Foi como se 3 mãos gigantes invisíveis tivessem acabado de dar um tapa na cara do Danzo. Sua expressão escureceu ainda mais. Como que para corroborar ainda mais as palavras de Shinku, a voz de Uzumaki Taiga veio do outro lado da cratera. Eu o encontrei, Shinku-sama. A cerca de 2 quilômetros de distância, às 9 horas. Tenho 100% de certeza. É a assinatura de chakra de Oshiomi-sama. Então, percebendo a expressão de Danzo, Taiga piscou. É? Danzo-sama, você está bem? Danzo sentiu como se fosse explodir um vaso sanguíneo, mas mesmo assim forçou um sorriso tão amargo quanto a própria morte. Não é nada. Apenas uma lesão antiga que voltou a incomodar. Shinku, ainda de bom humor, não deu muita importância a isso. Ele respondeu casualmente. Danzo-sama, você deveria se cuidar. Então, entusiasmado, partiu com seus homens para se encontrar com Oshiomi. Enquanto isso, no acampamento de Oshiomi na floresta, eles acabavam de jantar rapidamente em volta de uma pequena fogueira. Quando estavam prestes a limpar e ir embora, Iga Sei se pronunciou. Alguém está se aproximando. Mas à medida que o grupo se aproximava, Sei reconheceu a assinatura do chakra e relaxou. Está tudo bem, é Shinku-sama. Momentos depois, Shinku e seu esquadrão emergiram de entre as árvores. No instante em que viu Oshiomi, Shinku soltou um suspiro de alívio. Ele avançou rapidamente e deu um soco de brincadeira no braço de Oshiomi.
Seu desgraçado, você me deu um susto danado. Taiga disse que você se deparou com forças inimigas. Eu corri para lá imediatamente. Oshiomi sorriu de volta casualmente. Por que se preocupar? Era só um bando de peixes pequenos. Você conhece a minha força, não conhece? Shinku revirou os olhos em fingida irritação. Olha só você se exibindo de novo. Atrás deles, o rosto de Danzo escureceu ainda mais. Eu o traí. E isso é tudo que os ninjas de Iva conseguiram? Só isso? Nesse instante, um Chunin da equipe de transporte, claramente um dos fãs de Oshiomi, exclamou empolgado. Peixe pequeno? Eram 6 Jonin e mais de uma dúzia de Chunin. E Oshiomi-sama derrotou todos eles em menos de 1 minuto. Danzo sentiu vontade de cuspir sangue. 6 Jonin são peixe pequeno. Isso é algum tipo de ostentação? Nesse momento, Oshiomi percebeu Danzo parado atrás de Shinku, com uma expressão tão amarga como se tivesse acabado de comer veneno. Ao ver aquele olhar, Oshiomi rapidamente compreendeu a situação. Então é por isso que essa rota supostamente segura foi emboscada logo depois que saímos do posto avançado, né? Parece que temos um infiltrado. Com esse pensamento, Oshiomi sorriu e decidiu cutucar o urso. Fingindo surpresa, ele disse: Oh, meu Deus! Danzo-sama, é você? Não o reconheci de primeira. Ele prosseguiu com a voz repleta de falsa polidez. Ah, é essa maldita floresta, escura demais, fácil demais perder as pessoas de vista. Foi mal, foi mal. Danzo estava prestes a explodir, mas só conseguiu esboçar um sorriso forçado. Está tudo bem, está tudo bem. Só fico feliz que você esteja seguro, sobrinho. Oshiomi não ia deixá-lo escapar impune. Com a precisão de um troll profissional, ele continuou a acumular sarcasmo. Sinceramente, é meio estranho. Por que Iva enviaria apenas 6 Jonin para nos atacar? Isso é basicamente uma entrega de mortes gratuita. Então, num tom repleto de falsa inocência. Certo, Danzo-sama? Quer dizer, certamente ninguém é estúpido o suficiente para pensar que 6 Jonin são suficientes para me derrotar. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Danzo cerrou os dentes com tanta força que sua mandíbula estalou, mas mesmo assim forçou um sorriso educado. Que irritante! Ao ver a expressão sombria de Danzo, Oshiomi desferiu o golpe final. Danzo-sama, seu rosto não parece muito bom. Está tudo bem? Danzo rangeu os dentes audivelmente. Com supremo esforço, ele conseguiu articular as palavras. Não é nada. Apenas uma lesão antiga que voltou a incomodar. Então ele se virou com as costas rígidas. Não estou me sentindo bem. Vou voltar para o acampamento por enquanto. Oshiomi, nos encontraremos novamente se o destino permitir. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.